Vamos colocar o Arthur novamente aqui para a segunda parte. Prontinho, problema Oi, resolvido. Arthur. Bora lá para a segunda parte. Calma que tem Isso 9 aí. partes, é longo. Vamos lá. Aí só repete o finalzinho aí que foi legal. Então aí, cara, né, por ter toda essa aptidão, né, e aí eu falei assim, nunca tive dúvida do que eu queria ser quando crescer, né, apesar da parte do crescer não ter sido tão, né, tão, né, enfática Eloquente. assim, né? Com É. 1,65 m crescer não foi tão... Mas eu nunca tive essa dúvida, né, cara? Desde criança desmontava as coisas e tal, meus pais me motivavam, não me reprimia, não me... Sabe? Não pode quebrar o carrinho e tal, né? Cara, isso virou uma profissão. Eu trabalhar com informática, como técnico de informática, desmontando coisa e consertando. E eu era bom. Eu era bom. E aí, bicho, nossa, meus diagnósticos eram do caralho, preciso. Desmontava um negócio lá, tá com problema nisso, naquilo. Resolvia pau. Porque técnica informática, pelo amor de Deus, né, velho? Nossa senhora, né? Quando precisa É dá trabalho, né, difícil. Arthur? E aí, cara, eu trabalhava com isso. E veja bem, também sempre tive essa liberdade de tocar e tudo mais. Então, a música estava indo junto, né? Sempre tocando. Tocava. Na época que eu trabalhei com informática, que foram 4 anos da minha vida, dos 17 aos 21, eu não parei de tocar. Mas é claro que a música ficou em segundo plano. Eu trabalhava de 8 às Aham. 18, batendo ponto, né? Batendo ponto, tinha que ter responsabilidade ali, chegar no horário e tal. Então, esse profissionalismo que hoje eu utilizo, é minha escola do que é profissionalismo, não aprendi na música. Eu aprendi batendo ponto com o chefe, se você ficar faltando, atrasando, você é demitido. Então eu tinha que ter uma disciplina ali de horário e tal. Quando eu comecei a trabalhar com músicos, os colegas músicos estavam assim, admirados com a minha pontualidade. Eu falei assim, mas não estou entendendo isso aí, não é para ser admirado. Não. Britânico. Isso é, Mas isso é mais do que obrigação. deixa eu só fazer um parênteses. Você foi para a vida profissional para trabalhar com computadores e tal. Qual que foi o espaço que você ficou? Com 17 anos de idade, eu comecei como estagiário, né, numa empresa que prestava manutenção de computadores, etc. Uma empresa grande daqui em Belo Horizonte, vários contratos. Eu atendia clientes importantíssimos. Às vezes eu ia consertar servidor de mineradora. Era coisa grande. E aí Ficou até os comecei 22. e até os É isso? 22. Exatamente, ou seja, foi de 1999, não, em 98, 1998 a 2002. Então, cara, em 2001, um ano antes de eu sacramentar ali, sair dessa profissão de técnico em informática e assumir a música, em 2001, um ano antes, eu me planejei, eu me programei. Falei, quer saber de uma coisa? Já deu. Já tá bom. Agora eu quero Então, viver de música. peraí. Deixa eu emendar aqui. O Rubinho de Uberaba tá me falando aqui, ó. O cara fez essa pausa sem tocar bateria em nenhum momento? Você deixou ela em stand-by ou você conciliou o amor pelo instrumento com a profissão e tal? Como é que foi? Não, é igual eu disse. A bateria, eu não parei de tocar. Eu tinha uma bandinha, às vezes eu entrava num outro projeto. Não parei de tocar. Mas a bateria, obviamente, ficou em segundo plano. Aham. Ficou em segundo plano. Tinha uma profissão, trabalhava, e nessa época, com o meu salário, eu pagava o supletivo, porque eu cheguei a tomar 2 bombas na escola, e eu tinha que fazer um supletivo para acabar ali, né, os estudos e tal. E eu pagava com o dinheiro do meu salário. Então, eu estudava à noite. Então, eu trabalhava durante o dia, fazia o supletivo à noite, né? E era essa a minha rotina. E de madrugada, eu ficava jogando joguinho na internet. A bateria ficou de lado, mas eu tinha uma banda que eu ensaiava todo fim de semana, saca? E por aí vai. Então, a bateria ficou em segundo plano, né? Mas não ficou assim, abandonada, esquecida. Mas em Tá. 2001, eu falei, poxa, quero viver de música, né? Não é assim, quero viver de música, vou pedir demissão. Não. Eu tinha que me profissionalizar. Eu tinha que me especializar. Eu tinha que dar
uma profissionalizada no meu jeito de tocar. Foi então que eu comecei a estudar. Então, veja bem, em 1995, com 14 anos de idade, eu fui estudar na Pro Music. Meu tio pagou esses estudos, meu padrinho, Eugênio Brito. Isso eu tenho uma gratidão eterna. Fiz aula lá com o Mário Castelli e tal. Dos 14 aos 15 anos. Beleza. Depois só fui estudar em 2001 com o professor. No mais, eu fiquei esse tempo todo autodidata. Evoluindo pra caramba e tal, mas autodidata, né? Tendo como base aqueles estudos que eu tinha feito lá aos 14, 15 anos de idade. Mas só aos 20 anos de idade, em 2001, com 20 anos de idade, eu fui estudar pensando em me profissionalizar. Ou seja, aquilo que você perguntou lá no começo. Como é que foi? Sua mãe virou e falou assim, olha, agora então, já que você quer viver de música, você faz o trem direito. Não. Eu vi que ou era assim, ou não tinha que ser. Eu cheguei a essa conclusão. É diferente. Bacana. E aí, cara, tô te falando, hoje em dia é tudo mastigado. E aí, pô, e o sabor da comida mastigada não é gostoso igual da comida antes de ser mastigada, né? Mastigar é ali que tá o prazer, né, bicho? Eu então, vou dizer cara, que a tua estava sempre no fogão de lenha, né? tipo isso, panela de pedra. Fazendo um paradigma aí, quando a molecada hoje, aqueles que têm condições, na essência do teu produto, né, como você colocou, ele era muito puro, né? Tipo, desenvolva... É muito genuíno, cara. É muito genuíno. Segue em frente que atrás vem gente e eu tô fazendo a coisa com amor e dando tempo ao meu tempo, né? Então, cara, eu isso... desmontava meus brinquedos com amor, eu tocava meus tambor com amor. Fui trabalhar desmontando o computador e eu amava fazer isso. E por isso eu era bom. E hoje muito eu trabalho legal, com Arthur. o que eu amo. Muito legal. E por isso eu sou bom no que eu faço. Eu não vou falar que eu sou ruim no que eu faço. Não tem. Uma coisa muito legal é esse paradigma. Eu adoro quebrar esse paradigma. O que seria a humildade? A humildade, aí eu gosto, para poder ficar bem didático, falar sobre qual seria a manifestação da falta de humildade. A falta de humildade, ela não está se manifestando quando você reconhece os seus pontos positivos. A falta de humildade, ela se manifesta quando você não reconhece os seus pontos negativos. Reconhecer os seus pontos positivos, bicho, é o mínimo que você tem que fazer para ser justo consigo. Se você cavou, ralou e tal, não sei o quê, e conseguiu ali, nossa, consegui tocar essa música, nossa, meu groove tá legal demais, não, bicho! Olha no espelho e fala, yes, velho, tô fazendo bem pra caramba. Aí no outro dia, saco, velho, esse trem tá ruim, bicho, eu tô muito ruim nesse negócio, tal, não sei o quê. Putz, isso aqui não tá legal. Então eu gosto de dar esse exemplo, né? Por exemplo, imagina um médico, né? Pô, a classe médica com os enfermeiros, né? Tem muito de uma opressão ali, de uma hierarquia, de um lance ali que não deveria ter, né? Obviamente, isso não é geral. Tem médicos de uma sensibilidade que sabe muito bem, porque se não fossem os enfermeiros, eles não conseguiam trabalhar da forma. Exatamente, então eu gosto de dar um exemplo. Imagina um cirurgião, sei lá, um cirurgião cardíaco, que é um dos melhores do Brasil. E ele é um dos melhores do Brasil por causa do resultado do trabalho dele. Né? Ele sabe disso. É estatístico, não é opinião. Fato. E aí, ele tá lá um dia, chega lá, imagina um cara que não é humilde. Aí chega lá um enfermeiro lá e o cara pisa em cima do enfermeiro e tal. Não sei. Agora, aquele mesmo cirurgião que sabe que é bom, fala, não, esse caso aqui, eu sou o cara para resolver isso. Ainda bem que esse paciente chegou aqui na minha mão, porque eu vou salvar. Né? Eu sou bom nisso, né? Nossa, isso aqui é... Não, eu adoro esse tipo de problema, porque eu sei que sou bom nisso. Aí chega o enfermeiro, doutor, eu tô lá vendo o prontuário aqui. É isso mesmo, não tem um equívoco aqui, não. Aí o cara vem e fala, cara, tem razão. Nossa, obrigado, cara. Salvou aqui, bicho. Parabéns, velho. Aí o cara vai lá, reconhece que errou, enalteceu o enfermeiro ali, foi lá na direção do hospital, falou, ó, cola o olho naquele cara ali. Esse cara é foda, esse cara é bom, esse cara é especial, é talentoso. E tudo mais. A começar por ter chegado lá e ter tido a coragem de apontar um erro de um médico. Então, aí é um cara humilde. E aí sabe que é bom no que faz. Então, é muito importante isso, porque se a gente não reconhece os nossos pontos positivos, a nossa autocrítica, o tempo todo reconhecendo os negativos, e ela tem que fazer isso mesmo, mas você não tem uma contrapartida, você não equilibra. Exato. Cara, vai ser uma experiência
ruim aquilo, que seja tocar bateria. Vai ser uma coisa, um martírio. Vai ser um sacrifício. Não faça, Toda né? vez De jeito nenhum. toda vez que dá um trem ruim, você tá lá. Você, si mesmo, é o primeiro. Porra, eu não tô bom nisso, eu não tô bom nisso. Aí, na hora que você é bom, você não valoriza, né? Claro, né, bicho? Ninguém vai ficar falando eu sou bom pra caramba, eu sou bom pra caramba. Tal. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que quando a gente faz com amor, é natural que você seja bom naquilo. Por quê? Porque qualquer um que entrar numa academia e malhar pra caralho, vai ficar forte pra caralho. Com perdão da palavra, mas caramba não alcança, né? O caramba fica aquele, vai ficar forte pra caramba. Não, a linguagem requer algumas, né? Um pouquinho mais de força. E aí, cara, só que malhar pra caramba não é pra qualquer um. Cara, olha que legal. É impossível, veja bem, que eu tô afirmando. Olha a minha afirmação. É impossível uma pessoa sem impedimentos físicos malhar de segunda a sábado, seguindo perfeitamente a instrução do seu personal, que é competente, seguindo perfeitamente a instrução do seu nutricionista, que é competente, é impossível essa pessoa em 5 anos não ficar fortaça. Veja bem, se a pessoa tem dúvida se é possível, se eu malhar todo dia, então é possível eu ficar forte? Não, não é possível não. É impossível não ficar. Não ficar. E o que é a técnica? Ou seja, qualquer um que se submeter a essa demanda de estímulos e isso fizer parte do seu cotidiano, o corpo vai se adaptar àquela nova rotina. E essa adaptação é o resultado que você almeja. No caso da academia, né? Vamos falar do resultado estético. Vamos supor que aquela pessoa almeja o resultado estético. É impossível ela não atingir. Porque O qualquer um... Arthur, a galerinha aqui, essa galerinha que entra em contato comigo, que são a meninada mesmo, que não pode, não tem Instagram ainda e tal. Esse é um ponto que, como eu subo a live amanhã, eu tenho certeza que a galerinha vai aproveitar esse gancho que você está colocando, porque às vezes chega para nós aqui uma situação de martírio, sabe? Uma coisa Uhum. pesada. Pô, eu quero tocar, mas eu tenho que passar por Paradiddle. Ah, mas pô, isso aqui eu não curto. Eu não gosto e tal, não vou. Cara, mas você tem uma técnica, vai dominar essa técnica, vai estudar, vai ser legal. E você está batendo numa tecla que é importante, que é adquirir a competência por trabalho, por esforço. E é isso que é Exatamente. importante, né, cara? Mas veja bem como é que foi a minha história. Né? Eu só fui preocupar com essas coisas lá na frente. Vamos compreender o aluno, vamos compreender aquele indivíduo, aquele sentimento dele de frustração com aquela rotina deve ser considerado. Temos nós que ser sensíveis a esse sentimento. Se está acontecendo esse sentimento no aluno, tem alguma coisa aí que precisaria mudar. E às vezes, meu querido, não tem a ver com a escola de música nem com o professor. Vamos lá. Como é que é a vida musical desse aluno? Ela se restringe, ela se resume à escola de música? Ele vai ficar frustrado. Exatamente. Ele vai ficar frustrado. Exatamente. Agora, eu viro, como eu dou aula de um jeito específico, por quê? Porque é esse jeito que me deixa realizado profissionalmente como professor, e eu dou aula dessa forma há 19 anos. 19 anos. É muito tempo. Olha que Que é o legal. ensino, o que é o ensino específico, Arthur? Cara, eu dou aula de um jeito que não é lúdico, é um jeito cientificista, de aprofundamento técnico e aprofundamento filosófico e aprofundamento neurológico e aprofundamento biomecânico, tipo, nível acadêmico. A gente vai falar de uma técnica, a gente vai falar do criador da técnica, ele nasceu em 1886 e deu aula para fulano, para ciclano, então sabe que cara que você gosta? Então, o professor dele é esse cara aí, da técnica te passando. E por que ele desenvolveu essa técnica? Porque antigamente tem que ter saco para esse tipo de aula. O cara tem que querer isso. O cara tem que estar buscando isso. Nossa, Arthur, tudo que eu queria era esse tipo de aula. Se eu abrisse minha forma de dar aula, o que eu chamo de abrir? Virar para o aluno e falar assim, o que você quer? Eu adoro Legião Urbana, eu quero aprender o repertório de Legião Urbana. Não me vem com técnica, não. Maravilha, serei este o seu professor. Velho, eu ia estar ganhando dinheiro demais com a aula de bateria.
Mas eu não ia gostar desses alunos, sabe assim, "Ih, agora eu vou dar aula por fulano, ai que preguiça. Ah, velho, eu não posso. É muita sacanagem, é muita. Poxa, eu não posso. E o aluno ainda não sabe. É, Tipo, exatamente. é muita falta sei lá como é que chama isso, eu nem sei se seria ética, né, cara? Cara, poxa, sabe assim, aquele cara que você não sabe que ele não gosta de trabalhar com você, você acha que, não, cara, tadinho, eu não posso ser esse cara, não. Então, o que eu fiz? Eu assumi. Você gosta de dar aula como, Arthur? Eu gosto de dar aula assim, velho. Ah, cientista, blá, 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 blá. Então, bora. E são 19 anos dando aula assim, cara, sem seguir um método específico, porque os métodos que existem não atendem a essa busca minha. Então, eu desenvolvi essa metodologia. Então, Ah, então, imagina, é uma pesquisa, cara, de 19 anos na prática, lapidando o trabalho, não sei o quê. Eu discordo, eu tenho a ousadia, eu sou atrevido, eu não desmontava os tudo, assim, atrevido. Eu sou atrevido o suficiente para pegar aquele cara que é o nome papa da parada e virar e falar assim, eu discordo dele. Só que para eu fazer isso, eu tenho que ter uma tese. conhecimento de causa, né? Eu tenho que ter lastro. Ô, Por que Arthur, você discorda? sobe um pouquinho tua câmera, só um dedo aí. Porque senão vai acabar te cortando aí. Então, bicho, vamos lá. Vamos lembrar aqui do que eu estava falando, né? Ah, a gente está falando do aluno, da frustração e tudo mais. Da caminhada. Eu assumi que eu dou aula desse jeito. Se o aluno vier aqui carente de tocar bateria, ele não vai gostar da minha aula. Porque eu vou ficar aqui falando sobre a filosofia de sei lá o quê, do patatá do patati, não sei lá o quê e tal. E o cara tá doido pra tocar musiquinha. Ele não vai gostar da minha aula. Então eu já falo. Quando o cara fala assim, Arthur, como é que é a sua? Quanto que é a sua aula? É engraçado, né? Nunca alguém me perguntou como é a minha aula. As pessoas perguntam quanto é a minha aula. É muito louco isso, cara. É uma inversão de valor. Peraí, você quer saber o preço ou o valor da minha aula? O que você quer saber, o preço ou o valor? É diferente. Né? Exatamente. Deixa eu te passar o valor da minha aula e depois eu precifico. Aliás, já está precificado. Né? Depois eu exponho o preço para que você julgue se é barato ou caro. E barato ou caro é uma relação de valor e preço. É o valor agregado, né? Ué. Nossa, minha aula de bateria é 100 mil reais por mês. Nossa, tá caro pra caramba. Ó, aquela Ferrari é 100 mil reais. Pô, tá barato pra caramba. Ó, os mesmos 100 mil. É Né? igual. Então, cara, preço é uma coisa relativa. Beleza. Então eu viro, chamo o cara no WhatsApp, passo uma tonelada de áudio e de texto pro cara. Falo, quando você tiver tempo, você escuta. Mas não pula os áudios, não. Porque se você virar e falar assim, não quero ouvir esse áudio, não. Arthur, eu quero fazer aula com você. Aí você chega aqui doido pra tocar bateria. Enfim, por que eu tô dizendo isso tudo? Porque como eu assumi isso, aqueles alunos que estão carentes de tocar e estão procurando aula de bateria para tocar, para se expressarem, eles não vão gostar da minha aula, eles vão sentir isso aí que você falou. Sacou? Agora, eu viro para os meus alunos e alerto eles. Como é que é a sua vida musical? Você tem uma vida musical? Ela sabia que ela não pode se resumir à aula de bateria? Vamos lá. A aula de bateria, tem a aula de bateria como aula de inglês. Você conversa em inglês fora da aula de inglês? Você vê filmes sem legenda, você escuta música, pega aquela música favorita, pega a letra, tenta entender. Ah, você tem um amigo seu que é norte-americano, você conversa com ele no WhatsApp quase todo dia. Ou, sabe, você tem isso ou não? Seu contato com o inglês é só na aula. Ah, é só na aula. Cara, tem um buraco aí. Tem um buraco. Aí quando eu viro para um aluno e pergunto isso, o aluno fala, não, Arthur, eu toco na igreja e tal, não sei o quê. Aí sabe o que eu falo? Maravilha. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou te ajudar, então, cara, a resolver problema. Eu gosto de resolver problema. Os alunos chegam com problema. Ah, eu adoro resolver problema. Eu trabalhava com informática assim. Eu não consertava o computador funcionando. Eu consertava o computador estragado. Eu tinha que diagnosticar e chegava com a solução. Então chega o aluno com um mega problema. Não, cara, quando eu tô tocando... Aí, ó. O cara tem uma vida musical. E a aula de bateria para ele é aquilo que vai fazer a vida musical dele ser melhor. Exatamente. Agora, o aluno não tem vida musical, e aí chega na aula, eu vou ficar obrigando ele a fazer isso e aquilo,
ele está carente de se expressar artisticamente. Ele não está carente de estudar papamama. Agora, quando o aluno chega aqui carente de estudar papamama, opa, que maravilha. Eu só tenho aluno assim, porque chega lá no WhatsApp, eu falo, aí o cara fala, ah, não, porque na verdade eu queria procurar uma aula, ah, você não vai pedir minha aula não, cara. Eu não estou preocupado de dar aula para quem, eu não quero, bicho, eu gosto de me sentir profissionalmente realizado. E assim eu me Realizado, sinto. exato. Agora, o que a escola de música deveria propor então? Né? Ambientes musicais para aquele aluno, por exemplo, que não tem banda, que não toca na igreja, que não toca com a família. Poxa, o cara tá lá porque quer tocar. Eu não toquei pra caramba, e aí sozinho depois eu fui lá, né? Aliás, meu tio foi me botar aula de bateria, mas eu saía da aula de bateria, eu tinha onde tocar. Então eu chegava na aula de bateria, eu não estava carente de tocar bateria. Eu já fazia isso, saca? Fazia isso com meu primo, com os amiguinhos, né? E aí, bicho, quando eu fui trabalhar com informática e tal, eu já estava mais maduro e tudo mais. Quando eu fui decidir largar a informática para ver de música, já com 20 anos de idade, mais maduro, já não estava carente de tocar, porque, porra, eu preciso resolver problema. Eu não quero ter problema quando eu assumir a música como profissão. Diferente, aí ter aula com o André Limão Queiroz, hoje professor titular na UFMG, de bateria no curso de música popular. Ah, Antes legal. ele estava, bicho, cursando na universidade. Então, cara, as escolas de música, elas, todas elas, têm muitas deficiências, saca? E Ó, qual que é o grande lance? você tá falando sobre um tema bacana, cara. O Eric Mororó, você conhece o Eric Mororó? Não. Eric Mororó tem uma escola de música aqui em Uberlândia e eles que organizam, os irmãos Mororó, organizam um encontro de bateras aqui no Triângulo Mineiro. No ano passado a gente tocou, acho que foi 200 bateras, mais que 200 bateras juntos e tal. Ah, isso é lindo, cara. E Isso aí é um ele negócio de colocou aqui, ó, inclusão. ídolo, me adota. Ah, obrigado, cara. Olha só, eu sou muito pesquisador e eu pesquiso muito sobre pedagogias, processo de educação. Os meus filhos estudam em escolas construtivistas. Eu sou muito crítico ao modelo Ao tradicional de tradicional. ensino. Eu não falei com você que É, o jeito mais profundo do aprendizado é através das próprias experiências? é. Olha só, não tem professor. Bicho, a minha primeira aula, cada aula minha, eu cobro barato, velho. Cada aula minha é R$ 80. Beleza, o aluno paga para mim 80 conto, na verdade ele paga 220 para fazer uma aula por semana, 4 aulas no mês. Então cada aula é 80. Primeira aula, vamos lá, velho. O cara chega lá com a baquetinha, então eu falei, não, pode guardar a baqueta aqui, nós não vamos falar de bateria. Aí eu pergunto pro cara e falo assim, você já fez aula? Como normalmente as pessoas que vêm fazer aula comigo já tocam? Já estudei com fulano, com ciclano, com beltrano, legal. Você já conversou sobre arte com alguém? Cara, o Dólar tem 19 anos. Talvez, no máximo, umas 5 pessoas falou sim. 19 anos. 5 pessoas. Pois é. Não tem escola de música que conversa sobre arte com os alunos, sobre expressão artística. Não tem faculdade de música. Agora, você vai lá em Belas Artes, é isso o dia inteiro. Você vai lá no teatro, é isso o dia inteiro. Caramba, a música é a arte número 1. É a primeira, é a mãe de todas. Depois é a dança, olha a música, o som, depois o corpo. Depois pintura, artes plásticas. Cinema é a 7ª. Saca, bicho? São 13, né? Normalmente você tem 11 ali, mas tem, tipo, você também tem uma outra categoria que aí tem 13, que aí entra culinária e tal. Culinária, pra mim, bicho, a analogia de culinária com a música, quando a gente fala de expressão artística, nossa, eu consigo casar com perfeição, né? Porque eu falo que a expressão artística, ela não depende do sentimento. E eu quebro esse paradigma. Nossa, eu quebro cada paradigma, velho, que deixo todo mundo desorientado. Eu falo assim, não fica com a obrigação de tocar com sentimento. Não. Vamos trocar o sentimento por sensação? Sensação. Então, Vamos trabalhar Arthur, com sensações, criar, manipular sensações. Então, assim, voltando ao construtivismo, o que é muito difícil eu me sentir impotente nessa missão, e por isso eu assumo, então, que eu não vou fazer isso, e aí eu só pego aqueles alunos que
Beleza, Arthur, é isso assim que você quer dar? É assim que você dá aula? Beleza, é o que eu procuro. Ah, não, não é o que eu procuro. Que bom que você percebeu, né? Me senti impotente de forjar uma vida musical para o aluno. Se ele não tem, bicho, como é que eu vou fazer isso? Agora, as escolas de música, e provavelmente várias escolas fazem isso, são aulas de performance, aí junto o aluno de bateria com o aluno de baixo, com o aluno de guitarra, monta uma banda, e toda semana eles tocam e tal. Assim, bolar uma forma e nunca é foda, porque é forjado, não é genuíno, é complicado. Mas dali pode surgir coisas. Aquele menino lá conheceu um baixista, ficou amiguinho dele, poxa, vai ter uma festinha do meu aniversário, vai lá, pede pro sua mãe te levar lá, vamos pensar em crianças. Aí vira amiguinho, aí você tem amizade. Cara, a coisa mais importante de todas, o elo mais forte de todos, que agrega, não é motivo, é sentido para uma pessoa tocar, cara, é relacionamento social. A gente não. Qual que é o sentido da gente falar português? Uai, se comunicar com os outros. Qual que é o sentido de eu tocar? Uai, se comunicar com os outros. Quem que são esses outros? Exatamente. Eles existem? Poxa, precisamos criar isso, cara. Cara, assim, o meu sonho era ter uma instituição gigantesca com fisioterapeuta, com um monte de coisa, um monte de profissional de um monte de área diferente e tal. E vamos juntar todo mundo, né? E aí, de repente, a pessoa vai, conhece o fulano, monta banda com ele, e não sei o quê e tal. E pessoas que não tinham uma vida musical passaram a ter. Essas pessoas, elas se expressam musicalmente, seja na igreja, seja com a família, seja com aquela bandinha, seja profissionalmente, seja amador e tal, não sei o quê. E aí, na hora que você vai ensinar um paradiddle, e você mostra o porquê. Porque eu dando aula, cara, não tem hierarquia. O meu estúdio aqui chama Távola Redonda. A Távola Redonda era aquela mesa redonda na qual o rei Arthur, né, Távola Redonda, rei Arthur, Dividia, né? Botava ele todo mundo na juntava com mesa. os cavaleiros lá, bicho. E como não tinha aquela coisa da mesa retangular, com aquela pessoa ali na cabeceira, como se fosse realmente uma coisa hierárquica ali, era todo mundo tinha voz igual. O aluno chega aqui, cara, não tem essa de hierarquia, não. Aluno meu não estuda exercício porque o professor passou, não. Estuda exercício, pergunta para o aluno, por que você está estudando isso? Ele não vai falar meu nome. Ah, eu estou estudando esse exercício aqui, cara, porque esse exercício, veja bem, como você faz ele assim, ele vai atuar assim, assim, assado. E aí, nesse tipo de situação, meus alunos sabem o porquê daquele exercício, saca? Então, eles agregam motivo. Quando você agrega motivo à ação, tem-se, então, a motivação. E o aluno passa a estar motivado de estudar aquele papamama, ou aquele paradiddle, porque o paradiddle está aqui e tal, não sei o quê. Ele vai ser importante nisso, nisso, naquilo. E olha só, de brinde. Você pode fazer um groove assim, uma virada assim, o cara fala, uau, então isso aqui, com essa ferramenta eu construo isso? Isso e É. muito mais. Você vende o Isso que é peixe. legal. É essa E aí, cara, aplicação, o né? aluno ganha confiança. Então, a gente não pode, como educadores, veja bem, educadores, não é professor de instrumento. Educador, que estuda educação, que estuda o processo de aprendizagem neurologicamente. Como é que o cérebro aprende? Vamos estudar neuroplasticidade? Saca? Falta formação para os profissionais da educação de instrumento. Poxa, o cara é professor de guitarra, nunca conversou sobre arte com o aluno, que por sua vez virou um professor de guitarra e está passando aquele legado banguelo para a galera. Agora, se você trabalha numa formação ultra mega completa, fodaça para os alunos, aquele que ele virá um professor de um instrumento, ah, que maravilha, é outro papo. Vai ter uma geração, cara, de pessoas que vai se relacionar com a música de forma artística e não como um produto de consumo. Igual a gente tem aí as músicas e tal, não sei o quê. O que é tocar para a pessoa, cara? Hoje em dia é tipo acertar, tocar certo. É, Como é que é a é. intro? É assim. Como é que é o A? É assim. E aí no B? Aí tem uma virada aqui. Não, meu querido. Cadê aquela raiva lá do meu xará? Vamos construir alguma coisa com ela. Poxa, aí você está se expressando artisticamente, né? Mas expressar artisticamente você consegue fazer sem emoção. Aí você tira aquele peso das costas, né? Nossa, eu não tenho obrigação de tocar emocionado, não? Não, cara, você não controla emoção. Olha só, o que a gente precisa fazer é trabalhar para que a portinha fique aberta. Deixa ela aberta. Se a emoção quiser vir, ela vai aparecer. Se ela não quiser vir, respeita. Agora, você está trabalhando com sensações, igual um chefe de cozinha. Nossa, eu vou botar aqui esse surdo aqui, porque nessa parte da música, ela é carregada de tensão.
Como é que eu consigo trabalhar essa sensação de São os tensão? temperos, né, Arthur? Os temperos, cara, e você sabe lidar É. com eles. Agora, que aula de música, de instrumento que ensina isso? E aí, sabe o que acontece? Veja bem, onde que eu quero chegar? Você tem a música, que é o sentido, cara. A gente toca por causa disso. Não é por causa de rudimento que a gente toca, é por causa da música. E aí, de repente, você vai, ouve uma música com um aluno e tal, não sei o quê, e aquela música tem uma parte ela é suave. Olha só, pergunta para o aluno, o que você interpreta aqui? Isso aqui é uma parte tensa? Não, sabe, você vai jogando com contraste. É claro que não é tenso. Mas você pergunta para contrastar e o cara, não, não é tenso. É o quê? Angustiante também não. O que você acha que é? Ah, não sei, é uma coisa assim mais leve, né? Talvez, mais clara. Ah, legal. Combina eu fazer isso aqui na bateria? Aí você faz um trem assim que sugeriria tensão. Não. E isso aqui? Aí você vai para os pratinhos e tal. É, tem mais a ver. Tal. Ah, então tá, legal. Porra, bicho, sabia que para fazer isso aqui eu preciso de algumas ferramentas? Sabia que isso aqui que eu estou fazendo, estou usando Paradiddle? O que é Paradiddle? Ah, vem cá que eu vou te apresentar um cara que vai te ajudar a você se expressar artisticamente. O rudimento, cara, ele vira amigo. O aluno vira amigo do rudimento. Nossa, que massa. Você Não é criou uma peso, né? relação Não é artística. peso. O exercício, velho, ele é uma ferramenta. Sabe? Você quer construir um bonequinho. Você não quer comprar martelo. Você não quer comprar cola. Você não quer comprar lixa. Não é isso que você quer. Você quer construir um bonequinho. Logo, você precisa de cola, de martelo, de lixa, de um monte de coisa. Ah, isso aqui vai me ajudar a fazer aquilo que eu quero. É isso Tem que aí. ter aquilo. O que você quer? Então, os É alunos, isso eles aí. querem um monte de coisa. Mas não. Os professores mostram ferramenta, 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 ferramenta. Tá, tudo bem, mas o martelo. Não é assim que a gente aprendeu na escola? Equação de segundo grau, equação de segundo, terceiro grau, produtos notáveis. Cara, para que diabos isso serve? Arthur, Então mas ninguém. aí você tem uma relação mais profunda, né? Não é só Cara, não, não a não parada. é o que eu quero dizer é o seguinte, não é só o presente, e aí a gente vai ter que voltar num tempo muito grande nessa formação do professor em universidade, por exemplo, né? Exatamente. Tem muito músico aqui que fica. Eu tenho exemplos aqui de ficar 10, 12 anos fazendo faculdade de música e não terminar. Quer dizer, eu acho que essa complexidade, para entender e chegar nesse nível que você está colocando hoje, precisa voltar o tempo para trás, né? Eu acho que ali a construção ela veio meio torta, né? E aí, sabe qual que é o problema? Estamos nós fomentando essa coisa torta. Agora, se a gente modifica, vai plantando Ninguém, sementinhas, ninguém conserta, né? Ninguém quer consertar. Tem iniciativa de consertar isso, né? cara, não tem iniciativa, sabe por quê? Porque falta conhecimento, porque falta esse bate-papo nosso. Não é de má fé, É. sabe? É porque não sabe mesmo. É porque não tem essa formação. Hoje, bicho, na minha última aula, o aluno falou assim, pois é, porque é um aluno meu que trabalha, que é analista, tá o dia inteiro. Por causa da profissão dele, ele está apresentando inchaço no cotovelo. Né? E isso já é antes dele fazer aula de bateria comigo. Aí ele falou assim, eu fui no médico e tal, aí ele me receitou anti-inflamatório, eu falei, pera, rapidinho, velho. Ele perguntou com que você trabalha? Não. Eu falei, então esse médico é um incompetente. É. Incompetente. E não está fazendo de má fé, não, tá? Porque ele aprendeu isso, ele aprendeu a vender remédio. É assim que ele acha que é a medicina. Então quer dizer que se você, no exercício da sua profissão, está trabalhando de uma forma na qual aquilo é nocivo para você, você está se machucando, você acha que remédio vai funcionar? Você acha que fisioterapia vai funcionar? Pois é. Aquele remédio, cara, ele te ajudaria. Tudo pretérito e perfeito. Aquela fisioterapia te ajudaria. São passos para frente na sua recuperação. Mas aí você chega na empresa, bate ponto e dá mais 10 passos para trás. Continua se machucando. Então, Arthur, então eu vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse voltarei ao tempo, em que momento ou que estratégia ou que ação você acha que deveria ter sido tomada que não foi para poder formar esse educador? Porque tem alguns exemplos que você citou agora, como
a escola, a educação musical, e talvez essa molecada que está me escrevendo aqui e perguntando um monte de coisa, está fazendo sentido eu acreditar que realmente o caminho que elas estão seguindo está na contramão. Né? Dentro do que você... Pô, tá muito legal o papo, muito enriquecedor, mas isso Cara, causa um alerta muito grande. revolucionário. É anti-status quo. O status quo, o normal, é igual eu falei, é o normal. É o normal. Esse normal eu estou questionando. Eu sou atrevido, eu te falei. Estou questionando este normal. Agora, vamos lá então. Você fez bagunça lá na sua infância. Você estava lá fazendo bagunça. Aí sua avó falou, aposto que está fazendo arte. Começa aí, cara. Começa com o detrimento do artista. O artista, ele contribui com... Surgiu a era industrial. A partir da era industrial, não é as escolas de música, elas começaram errado, quando? Não. A escola de música, ela não errou, não, ela é vítima. Você tá fazendo arte? Ah, que bom, vovó. Então vou continuar, porque se eu estou fazendo arte, tá tudo jóia. Exatamente. Surgiu a era industrial. Precisamos de cantores? Não. Precisamos de bateristas? De jeito nenhum. De contadores de história? De forma alguma. Precisamos de gente para apertar parafuso. Pronto, começou aí, cara. Começou aí. Esse esvaziamento artístico. Olha só a cultura africana. Que coisa maravilhosa, como é que tudo é artístico, como é que todas as manifestações dos nossos ancestrais, olha como é que tudo era altamente artístico. E aí, de repente, você tem esse detrimento. Você tem a escravidão, junto com a escravidão, o exercício, né, da opressão contra o negro. A opressão contra o negro não é contra o negro, é contra o que ele significa, é contra de onde ele veio, é contra quem aquele cara é contra... Não é a cor da pele. É a história. Sacou, bicho? O negócio é sério, profundo. E aí todas aquelas raízes, toda aquela cultura visceral, espiritual e tudo mais que nós herdamos dos nossos ancestrais, elas não vieram com Pedro Álvares Cabral de jeito nenhum. Não é europeu, é africano. E aí você então tem a era industrial para poder falar que não precisa de artista. E ainda tem toda essa história triste de escravidão, de exploração de um ser humano como se ele fosse animal, como se fosse... E se fosse animal, né, no sentido tipo cavalo, boi, para puxar carroça e tal, isso já também é questionado. A escravidão animal. E aí você pega um ser humano que veio da África e coloca ele nesse patamar. Se isso para o animal já é inaceitável, para o animal homem também. E aí, cara, tudo que veio com eles é ruim, é negativo, é sei lá o quê, né? E aí, cara, isso tudo vai esvaziando. Esvazia Chega demais. num ponto que não tem mais valor artístico. Que a música, ela ganha valor ali na sociedade como entretenimento, para distrair. Então, nós não precisamos mais de expressão artística. Nós precisamos de entretenimento. Jogo de futebol. Olha só, tava todo mundo aí batendo panela e não sei o quê, que tava todo mundo à toa dentro de casa. Não tinha distração, cara. Não tinha distração. O que acontece? Fica todo mundo ligado à realidade, ao que está acontecendo. Aí voltou futebol, voltou isso, voltou aquilo, as pessoas agora estão esquecendo da realidade. Aí você tem a música, aí você tem o show da dupla tal, aí você tem aquilo, você tem aquilo outro, as pessoas vão se alienando. Então você tem a música sendo cooptada por essa indústria do entretenimento. Né? Tudo bem, a gente se entretém vendo um quadro da Mona Lisa, ouvindo uma música maravilhosa do Milton Nascimento, mas não é vazia de teor artístico. Aquilo trabalha os seus sentimentos. E quando você tem algo que põe os seus sentimentos para trabalhar, o que acontece? Vamos lembrar lá do comecinho da primeira parte da nossa live? O Malabares começa. Uau! Yeah! Olha aqui as bolinhas. Então a arte, cara, ela põe o nosso lado emocional em movimento. E aí, cara, você tem indivíduos com inteligência emocional. Você não tem uma geração que a vida vai dar um sopro assim, ó. Pau! Aí a pessoa já agora tem que tomar antidepressivo, ansiolítico e tal. E nós estamos falando, às vezes, de um menino de 17 anos que está naquela escola dita a boa escola. Não aquela escola passando vestibular, todo mundo e tal. Massacre.
O menino está sendo massacrado com Ô, conteúdo, Arthur, conteúdo, 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 e nada do lado emocional dele ser trabalhado. Não tem arte e entretenimento vazio de teor artístico, não trabalha o lado emocional, não faz o malabares dos sentimentos. E aí, bicho, você tem essa geração toda deprimida, nunca se vendeu tanto antidepressivo, nunca se vendeu tanto antidepressivo. Olha o que eu tô falando. não, e tem muita marca nova, por exemplo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma pergunta aqui do Saulo. Antes de fazer a pergunta dele, eu queria colocar, putz, cara, nós vamos precisar de umas 9 horas Tem mais ou aquela menos. pergunta lá, né, da Marina? A Marina colocou aquela coisa da caminhada, da distância, da dificuldade, etc. Eu O posso falar Saulo, isso um pouquinho é, rapidinho, assim, tentar falar rapidinho, para ela não ficar no vácuo é, quando ela o, assistir a live. o Saulo aqui está colocando como você vislumbra o trabalho do baterista em tempos de pandemia e pós-pandemia. A minha questão, bom, cara, é melhor você responder a Marina primeiro. Então vamos lá. Ô Marina, ela tem quantos anos, você sabe? Mais ou menos? 13, 13. 13. Marina, tem uma diferença muito grande de gerações, né? Imagina, eu vou fazer 40 ano que vem. Você tem 13. Como eu disse, aos 15 anos, minha mãe estava lá, botando a gente para trabalhar como office boy e tudo mais. Eu tive uma adolescência que ninguém lá em casa, nem adolescente nenhum, deu trabalho lá em casa, com drogas e não sei o quê, mas porque a gente tinha mais coisa para fazer, né? Mais fazer, né? A gente tinha mais o que fazer, né? E de longe seria trabalho infantil, né? Isso não é, a gente não estávamos sendo explorados. A questão é essa: você tem um opressor, um oprimido, um explorador e o explorado. Não era essa a conotação. Era de Uhum. cooperação. Diferente. De cooperação. E aí, estávamos cooperando. Era um time, uma família ali, uma mãe criando 3 filhos sozinha. Vamos cooperar ali. Lá em casa, nas faxinas, eu lavava banheiro. Então, isso tudo vai forjando o indivíduo. Eu tento fazer isso com os meus filhos. Mas fica forjado, fica forçado. Mas pelo menos eu tento, eu me esforço. Então lá em casa, lá, gente, ó, vamos ajudar a arrumar a casa aqui, ó. Mas os meus filhos estão crescendo, vendo eu fazendo faxina. Vendo a minha esposa fazendo faxina. É Só um quando a casa tá exemplo, né? aquele caos, é que a gente fala, não, nós vamos ter que chamar a tia Sônia. E ela vai lá como anjo da guarda e deixa a casa um brinco. Ela vai embora, pronto, é mais um mês aqui, só a gente ralando. Uma criança de 4 anos e um menino de 8, sem estar na escola, imagina, a faxina dela não dura Exatamente. 2 dias. Uau! Aí lá vai a gente pôr os meninos para trabalhar. Ó, desliga o computador aí, ou desliga o computador, não, desliga a televisão aí, o desenho. Vamos ajudar a fazer faxina. Não quero, não quero. Vamos lá, não quer saber não. E aí, essas coisas vão forjando o indivíduo e tudo mais. Eu, quando tinha 14 anos de idade, em 1995, ganhei essa aula de bateria do meu tio, que pagou ali um ano e pouquinho, o meu padrinho, porque minha mãe não tinha condições de pagar uma aula de bateria para mim, né? Eu já tocava há 3 anos. Aí o que foi o negócio? Eu morava num bairro, a escola era no outro, eu tinha que pegar 2 ônibus. Eu estudava de manhã, chegava em casa, almoçava, etc e tal, né? E no dia da aula de bateria, olha só, eram 2 aulas por semana. Eu tinha um dia da semana que era aula de bateria e no outro dia aula de teoria musical, né? Ok. Eu tinha que pegar um ônibus, ir para o centro da cidade. No centro da cidade eu pegava um outro ônibus até que chegava na minha escola. Eu pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. A minha aula de bateria começava às 5 horas da tarde. Naquela época do ano que não tinha horário de verão, a minha aula acabava às 18, já estava escurecendo. Aí eu ia para o ponto de ônibus para pegar um dos ônibus para eu voltar. Quando o ônibus estava chegando, já estava escuro, já era de noite. Eu com 14 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu que hoje tenho 1,64 m, na época eu era mais baixinho ainda, eu parecia ter 9. Era aquele menino assim, franzino. Parecia ter 9, parecia uma criança. Pegava o busão, ia para o centro da cidade, aí naquelas 7h30 da noite, umas 6h30, né? 18h30, eu já estava pegando o outro, ia para minha casa, chegava em casa umas 7 horas da noite. Todo feliz, todo empolgado. Mas eu sou de uma geração diferente. Os pais botavam as crianças para poder fazer alguma coisa de útil.
A gente não ficava no WhatsApp, não tinha internet, não existia Netflix. Lá É. em casa a gente não tinha dinheiro para pagar TV a cabo, então desenho animado era só de 9 às 10 ou de 8 às 10 da manhã. Depois era só coisa chata de adulto que aparecia na televisão. Então a gente era obrigado a brincar e a desenvolver habilidades, tanto A gente, cognitivas quanto a motoras. gente tinha um aviso da censura, né? É, O aviso da censura vinha. Quando ia começar um é, programa, tinha um aviso. Impróprio para menores de X anos, né? não, E e aí, era, aí o pai era esvaziava a sala. Falou, opa, dormi que amanhã tem aula. exatamente, exatamente. Eu lembro direitinho, lá no finalzinho da década de 90, que eu assistia o Fantástico e eu via aquelas matérias sobre o Nordeste e a fome no Brasil. E o retrato do Nordeste era análogo à Etiópia. Era aqueles meninos Verdade. esqueléticos, com a costela aparecendo e aquele É, barrigão de verme e tudo mais. Sabe? O Brasil era assim em 2000, 2001. Então eu lembro que eu rezava para o Papai do Céu, pedia para ele acabar com a seca do Nordeste e tudo mais. Então eu sou dessa geração. Hoje a geração ela é fraca. São pessoas fracas. Que amanhã, se um namorado termina com você, você vai ter que entrar no antidepressivo. Mas peraí, gente. E nada de errado acontecendo. Chama sofrimento. Conhece, é, não? Então, vivencie o sofrimento. Vai te forjar uma pessoa mais forte. A dificuldade fortalece, enquanto a facilidade fragiliza. Então, uma vida muito fácil nos torna frágeis. E aí, de repente, tem que pegar ônibus para lá fazer aula de bateria. Peraí, você não está indo pegar ônibus para tomar vacina. Para fazer algo que você ama, que você adora. Peraí. A minha mãe virava para mim, falava assim, ô meu filho, vai lá na padaria comprar um pão, não tem nada de comer aqui em casa, só vai lá, te dou o dinheiro aqui, vai lá. Nossa, eu ia numa má vontade. Nossa senhora, moía o fígado. Nossa, eu tinha que andar ali, bicho, um quarteirão pra ir na padaria. Nossa, que má vontade. Aí virava um amiguinho. Ah, velho, eu tô com um cartucho novo de videogame, vem aqui em casa e tal, vamos jogar um pouquinho, aí eu te empresto. O menino morava 19 quarteirões, eu ia correndo. você Poxa, vê. quando a coisa é do nosso interesse, o motor, cara, ele é muito mais poderoso. Então o que a gente tem que questionar é o quão interessante para mim é a aula de bateria que eu não estou conseguindo nem é, é, pular o obstáculozinho do transporte público. Tudo bem, nós estamos numa geração, nós estamos numa outra fase da vida, que a segurança pública, a violência aumentou, tem N variáveis. Claro, claro, isso tem que ser considerado. Você é uma menina, isso já te coloca perante uma sociedade machista em perigo, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Né? São Tá variáveis certo. que eu não posso, em hipótese alguma, desconsiderar. Porém, né, sobre esse lance dos obstáculos, a gente tem que pensar o seguinte: qual, qual deveria ser o tamanho do obstáculo suficiente para me frear? O obstáculo para me frear, ele tem que ser de que tamanho? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu nunca vi esse obstáculo na minha vida. E olha que eu já vi obstáculo grande pra caramba. Mas eu ainda não conheci aquele que é grande o suficiente para me precar. Talvez eu vá conhecer quando eu perder um ente querido, em situações extremas. Né? Agora, a situação não é extrema, É, não? mas aí a gente Mata no colocou peito, tanto. chuta pro gol. É, então. Colocou tantas situações onde você tem que enfrentar essa dificuldade e ir para cima para poder realizar, etc e tal, né? Ó, me responde aqui, ó. Vambora. Como você vislumbra o trabalho do baterista em tempos de pandemia e pós-pandemia? Você está respondendo para o Saulo. Saulo. Se for o Saulo Herculano, é o meu aluno. Deixa eu ver. É ele mesmo. É o Saulo Herculano. E como todo aluno meu acaba virando amigo. Olha só, depende, quando você fala baterista, a gente está falando da pessoa que toca bateria. Mas isso depende da relação que essa pessoa tem com o instrumento. É uma relação amadora, é de hobby,
é profissional, é aquele profissional, mas não full time, né? Full time é aquele profissional que trabalha o tempo todo dele é tomado por aquilo, né? Ou seja, ele vive única e exclusivamente daquilo. Ou um profissional part-time, né? Que é parte do tempo. Então o cara trabalha de manhã, ou o cara trabalha o dia inteiro com alguma coisa, mas à noite toca. Eu tenho amigos que são profissionais da música, profissionais, mas não são full-time. Muita gente acha que para ser profissional tem que ser full-time. Você só pode trabalhar com música para se considerar profissional. Não, os profissionais part-time. Um grande exemplo disso é o Caio Valente. Caio Valente é um baixista daqui de Belo Horizonte. E é um dos baixistas mais incríveis, tecnicamente, musicalmente, artisticamente, com o qual eu já toquei. É um cara de um nível, bicho, faixa preta, 10º dan. E ele é médico. Médico da família, trabalha em posto de saúde, daqueles médicos realmente humanos, que sabe o nome dos pacientes. Né? Bacana. Aqueles que recebem presente do paciente, que carinho, né? Sabe? É outro papo. O Caio Valente é o meu anjo da guarda, anjo da guarda da minha família inteira. É aquela pessoa que eu faço, meu Deus do céu, minha filha tá assim, se eu ligo pra ele. Arthur, não, vem cá, traz ela no posto aqui, eu olho ela e tal. É incrível. Galera, o SUS é foda. Foda. Muito melhor do que o atendimento que eu tenho na Unimed, que eu tenho no posto de saúde. Mas no nível, lá em cima de superioridade. Pena. E em prol do fomentar os planos de saúde, iniciativa privada e tal, para que as pessoas tenham motivo de assinarem planos de saúde, eles sabotam o público. Se você vai num país de primeiro mundo, a gente não se gaba para falar do país de primeiro mundo, educação de qualidade, tal, não sei. O país número um de educação, número 1, ganha dos Estados Unidos, ganha dos Estados Unidos, está lá embaixo, ganha de Japão, o número 1, top 1, é a Finlândia. Lá na Finlândia, se você for abrir uma escola particular lá, ela vai falir. Ou seja, você não tem escola particular lá. As que tem é muito específico. A escola melhor de todas é aquela mais perto da sua casa. Todas estão no mesmo nível. Então, aquele cara, filho de uma família riquíssima, estuda naquela escola pública. E aquele filho da família super pobre, estuda lá também. Beleza, partindo desse princípio. Estou falando aqui, eu fiz assim, só esse parênteses aqui, porque, poxa, o Caio é um médico incrível, um baixista incrível, bicho. Eu tenho outros músicos que trabalham o dia inteiro com outras profissões, chega de noite, toca na noite e tal, e os caras são assim. Eu falo, cara, você toca tipo... Então, beleza. Para responder a pergunta do Saulo, fazer esse contexto aí, que depende muito da relação de cada músico. Ah, é o profissional, mas é o profissional full-time ou part-time? Porque o profissional full-time vai ter que mexer os palitinhos de um jeito muito cabuloso. Eu acho agora até, o outro viu, não, Arthur? o outro ganha dinheiro ali com a medicina ou com outra profissão, ele já está mais tranquilo. Ou aquele outro que é por hobby e tal, também não está nem aí. Agora, vamos lá então falar do músico que só tem a bateria, né? Ou no caso do baterista com profissão. Pode falar. Eu acho que tem três vertentes aí. A primeira a gente tem recebido muita gente aqui que fala da questão didática, né? Da aula e tal, no momento de pandemia, conseguir dar aula online. A segunda, usando estúdio de gravação para continuar trabalhando. Sim. Né? E aí, pensando na volta da pandemia, podendo adiantar alguns trabalhos para poder se preparar para essa volta que está incerto, né? Ninguém sabe o que vai acontecer e o jeito que vai voltar e tal. Eu acho que talvez a pergunta do Saulo é mais nesse sentido, assim, né? Não sei. Sim, sim. É porque depende muito da forma que falou do baterista, né? E aí, então. como professor, né, bicho, eu tenho esse preset de querer chegar e especificar para comunicação não ficar genérica, e aí a pessoa que está ouvindo, que é por hobby, ou é músico part-time, ou é músico full-time, tem que entender que vai ser diferente essa relação. Então vamos lá. Bom, o cara só trabalha com música. Chegou a pandemia, tá fudido. Por quê? Nós estamos ainda sob um governo que está afogando a cultura, está torturando a cultura. Você lembra? Lá no comecinho da primeira parte da live que eu falei daquele menino que eles tomava surra de mangueira da mãe e ele descontava nos animais, amarrou um saquinho, um gato num saco plástico, o gato veio a morrer e tal. Estão fazendo isso com a cultura. Ok. Nós estamos no pior dos cenários, no pior de todos, né? A música e a cultura nunca tiveram
os investimentos que tanto mereciam para se ter uma sociedade equilibrada e feliz. Nunca tiveram. Agora, mas tinha um pouco. Agora estão sabotando. Então, aí que entra a inteligência emocional. Inteligência emocional é o quê? Aquilo que vai fazer você não entrar em parafuso. Passado a inteligência emocional, opa, beleza, não entrei em parafuso. Logo, consigo pensar. É aí que entra um outro pilar. Para mim, a inteligência do indivíduo, ela está apoiada em 3 pilares. A inteligência emocional, que é exatamente isso. Numa adversidade, você não entrou em parafuso. Não é não sofrer. Você sofreu, está angustiado, está deprimido, enfim. Mas Tá você não entrou em vivendo. parafuso. Você não perdeu a sua capacidade de... Aí entra o outro pilar. Análise. A nossa capacidade de análise, que é outro pilar para mim da inteligência, isso é um conceito aí que mesmo desenvolvi, eu adoro ficar desenvolvendo conceitos. O outro pilar da inteligência, que é a nossa capacidade de análise, é nada mais do que o nosso senso crítico. O senso crítico é uma capacidade de análise, é uma capacidade analítica. Se eu não entrei em parafuso com a situação, então se tornou possível me valer desse outro pilar, que é a capacidade analítica, né, para ver o que está acontecendo. Então, vamos lá. Bom, então eu estou aqui e tal, não sei o que. Bom, o que eu posso fazer para sair dessa baita enrascada? Eu criei o mapa. Criei o quê? O diagnóstico. Bom, por aqui eu vou me ferrar, por aqui eu vou me ferrar, por aqui também, ó, de repente eu posso fazer isso, tal, não sei o quê. Nesse momento que entra a criatividade. Então, veja bem, a inteligência do indivíduo, para mim, né, que é um indivíduo inteligente, é aquele que tem inteligência emocional, para exatamente, ó, veio a tristeza, veio a angústia, veio a ansiedade, eu estou acostumado com isso. Eu tenho familiaridade. Esse sentimento, ele tem a chave da casa, ele entra sem precisar bater a campainha, eu conheço. Ele não me derruba. Ele não é bom, não. Odeio quando ele vem. Uhum. Mas ele não me derruba. Eu conheço esse cara. Chega aí. Que bosta que eu sei que está aqui do meu lado hoje, hein, tristeza? Mas chega aí. Isso é importante. Porque na hora que vier a felicidade, olha que maravilha. Vai ser aquele contraste. A gente vive, a gente precisa dos contrastes, né? Ok. Então imagina, lado emocional, né? Inteligência emocional, capacidade analítica, senso crítico, inteligência emocional, senso crítico e criatividade. Para mim, esse é o cara inteligente. Porque a inteligência hoje em dia, ela nada mais é, e isso é um conceito mais atual, do que a capacidade de adaptabilidade de um indivíduo. O indivíduo inteligente é aquele indivíduo que tem capacidade de adaptação. É o quão adaptável ele é. Então, se você tem uma situação ali adversa, você, se valendo desses 3 pilares, se adapta. E aí vem a criatividade. A criatividade é o quê? Arthur, o que é criatividade? É uma pergunta difícil, né? Mas eu, como professor investigador, e fico desmontando as coisas. Eu pego o conceito e desmonto, para ver como é que funciona. Criatividade, o conceitozinho aqui do titio Arthur. Criatividade é a capacidade do indivíduo de gerar diferentes hipóteses para o mesmo cenário. Criatividade é a habilidade de um indivíduo de gerar diferentes hipóteses para o mesmo cenário. Sabe onde é o ápice disso? Xadrez. O jogo de xadrez é isso. Se, isso é hipótese. O se. Olha que interessante. O se, antes da ação, ele é criatividade. Depois da ação, ele é a... Foi mal, me ligaram aqui. Me ligaram aqui. Se você for inteligente... Então eu... Arthur, peraí. Vai cair de novo. Vamos voltar. Eu vou te derrubar para a gente voltar aqui e a gente dar andamento. Pode ser? Pode. Peraí.